Então, estamos findando hoje, né, o nosso primeiro ciclo de webinars, né? Hoje é o sétimo evento, sendo comandado pelo Departamento de Notáveis, e estamos pretendendo já iniciar, dar seguimento a uma nova série de webinars agora, discussão de casos, né, casos clínicos desafiadores que serão conduzidos pelos departamentos, né? No spoiler que estava sendo divulgado aqui ao início desse webinar, estava falando um pouco desse evento, né? Só lembrando que a data ficou errada, tá, gente? Ali estava marcado para o dia 28 de abril, mas a primeira discussão será no dia 28 de outubro, né? No final deste mês, agora de 2020, que nós estamos. É também uma grande oportunidade da gente convidar as pessoas a se associarem à ABENS, né? Que é uma associação científica para estudo e promoção da medicina e da saúde sexual no nosso país. Contamos com grandes especialistas das mais diversas regiões do nosso país, uma grande oportunidade de congregar profissionais, colegas, pessoas que querem se aprimorar nessa área, ter uma atuação forte nessa área na sua região. Eu acho que é uma grande oportunidade, né? Nós estamos aí ressurgindo depois de alguns anos parados, né? Das nossas mídias sociais já disponíveis tem um pouco da nossa história. Somos sempre muito focados nessa parte científica, mas também já temos muita história aí que trouxemos das associações que nos antecederam, e contamos com a associação de todos. Além disso, né, também fazer aqui um gancho, a medicina sexual no mundo ela é vinculada com a ISSM, né, que é a Sociedade Internacional de Medicina Sexual, e a gente, como parceiro aqui latino-americano da Islams, né, que é a Sociedade Latino-Americana, a gente queria convidar também a quem já é membro da ABENS e quer também estar conectado numa rede de profissionais mundial, e se filiar à ISSM, e isso vai fazer com que vocês se filiem também à Islams. A ABENS, ela tem uma parceria, né, são entidades irmãs aqui, apesar de a gente estar começando agora, a gente quer também fortalecer não só a ABENS, como a Islams. Então, sem mais delongas, né, eu queria passar aqui a palavra ao nosso moderador, né, que dispensa apresentações, Dr. Sidney Glina, que vai conduzir as apresentações de hoje. Dr. Sidney, boa noite. Seja Bom, boa bem-vindo. noite a todos. Queria agradecer a diretoria da ABENS pela oportunidade de nós fazermos esse webinar. Foi bastante difícil, né, escolher o primeiro, porque nós temos, de fato, eu não gosto muito do nome de notáveis, mas de fato nós temos várias pessoas que podiam estar aqui no lugar da gente com o mesmo ou um brilho maior do que a gente. Então nós vamos começar esse webinar. Eu queria só aproveitar o que o Edu falou em relação às slams. Nós tivemos uma reunião da diretoria no sábado, no domingo, aliás, e nós estamos estudando algumas possibilidades de ajudar as pessoas a serem sócias da slams, isso da ISSM e da slams. Então, isso, nos próximos meses, nós vamos ter notícias boas para todo mundo. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, esse é o último webinar de lançamento da ABENS, né? Então, esse é o comitê de notáveis, e esse comitê, ele tem, eu fui gentilmente escolhido para ser o coordenador, mas aqui estão os nomes de todas as pessoas que nos últimos anos têm trabalhado, feito alguma coisa em prol da medicina sexual e da saúde sexual no Brasil. Eu quero ressaltar as pessoas que estão em memória nesse comitê: o Hélio Marques, o Moacir, Paulo Brito Cunha, o Zé Mário Reis e o Walter Bestani, que foram amigos de longa jornada com a gente, onde a gente trabalhou bastante lado a lado, e eles deixaram o seu tijolinho na nossa história, né? Qual que é a função do Comitê de Notáveis? Primeiro é manter a história viva, né? Eu acho que é extremamente importante a gente contar a história do que já aconteceu para as pessoas poderem se espelhar, né? E eventualmente melhorar o que já foi feito, né? Depois, na minha ideia, ela não é bem um comitê de ética, mas ele pode servir, por exemplo, por isso que eu coloquei entre aspas aí o comitê, porque o comitê de notáveis pode servir, por exemplo, a ABENS vai fazer algum comunicado, algum posicionamento, e o comitê de notáveis pode ser consultado para ajudar a diretoria nessas tarefas, né? Então, como eu falei, a história começou com a ABEI, passou pela ABEIS. A ABEI foi fundada em 1987. Nós ficamos parados
durante algum tempo, e essa seta grossa aqui é em homenagem ao Coutinho, né? Porque ele pegou essa ideia alguns anos atrás e ele foi atrás, batalhou, 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 e hoje nós temos a Bens. Muita gente acabou se juntando no caminho, a Carmita assumiu a presidência, toda a diretoria, e eu acho que o Coutinho merece ser reconhecido pelo esforço que ele fez. Ele está no Comitê de Notáveis e a gente tem que agradecer muito ao que ele fez. Então, para não demorar muito, nós vamos ter o nosso webinar hoje, que vai falar do novo histórico em sexualidade. O Dr. Geraldo Faria, que é atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, foi presidente da ABEI, vai falar sobre histórias e história da prótese peniana no Brasil. Depois, o professor Pedro Poeste Leão, que é professor titular de cirurgia vascular do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que foi o primeiro presidente da ABEI, o sócio fundador, uma pessoa que teve uma importância gigantesca na história da medicina sexual. Hoje ele está fazendo algumas coisas um pouco mais diferentes. Fiquei feliz de ele voltar ao tema de uma maneira um pouquinho diferente. Ele vai falar para a gente sobre varizes pélvicas, o que são, de onde vêm e como afeta a sexualidade feminina. E, por fim, o meu grande amigo Gerson Lopes, que é um nome inquestionável na sexualidade aqui no Brasil, na história da sexualidade, que vai fazer um passeio contando para a gente como foi a história da sexualidade de Freud até o Viagra. A ideia é que todo mundo fale mais ou menos 15, um pouquinho mais de 15 minutos, e depois a gente tenha mais 15 minutos para a gente tirar dúvidas e discutir. Como nós somos responsáveis por manter a história viva, eu achei algumas fotografias interessantes, né? O Dr. Geraldo, num simpósio de impotência sexual que nós fizemos lá em Rio Claro, o Pedro falando, né, ele está falando com o Michal, num congresso, se não me engano, em Paris, foi o primeiro congresso de medicina sexual. O Gerson, ele manda apagar as fotografias antigas da internet, mas eu estou mostrando o outro lado dele, que é um grande conhecimento que tem de vinhos, né, um grande sommelier, conhece tudo sobre vinhos, além de sexualidade. Então, obrigado a todos que estão aí assistindo a gente. Geraldo, a palavra é sua. Bom, colegas, boa noite. Boa noite a todos. Sidney, obrigado pelo convite. É para mim uma grande honra estar participando deste evento, né? Dos mais antigos, né? Não tão notáveis, mas mais antigos. Eu quero agradecer aí a diretoria da Bens e parabenizá-los pelo trabalho, a Carmita, o Coutinho, o Bruno, o Gustavo, o Fifo e o Eduardo, que estão aí encabeçando esse grupo. Conte sempre conosco. Prazer muito grande em estar revendo Pedro Poeste Leão aqui depois de tanto tempo, né? Já ficamos tantos eventos juntos, né? Meu amigo Gerson Lopes e o meu querido Sidney Glina. Eu fui convidado, então, para falar sobre a história da prótese, né? A gente sabe que a história da prótese peniana ela tem um passado muito longínquo, né? Existem relatos aí da Idade Média já de tentativa de dispositivos que eram colocados externamente ao pênis para tentar reproduzir uma ereção. E eu vou contar um pouquinho da história não tão recente, mas talvez até um pouco contemporânea da prótese peniana. Esse é um trabalho que foi publicado pelo Burnett, e onde eles fizeram uma retrospectiva aí dos fatos mais importantes na história da prótese peniana. E a coisa começa lá em 1936, quando esse cirurgião plástico, né, o Bogras, ele usa, então, cartilagem de costela para poder promover uma ereção peniana. Esse é o Bogras, ele era um russo, né? E ele, na verdade, esse é o trabalho dele, o artigo que ele publicou naquela época, e, na realidade, ele não colocou prótese em indivíduos que tinham disfunção erétil, mas ele utilizou um dispositivo para poder dar rigidez a uma faloplastia, né? Uma reconstrução de pênis de um paciente que tinha tido uma amputação peniana. Então, cabe a ele o privilégio de
pela primeira vez, ter colocado internamente num neofalus um dispositivo que permitiu que o pênis ficasse ereto e que esse indivíduo pudesse ter, então, atividade sexual. Em 1952, Golding e Scott, eles reportaram, então, as próteses de acrílico, de material acrílico para disfunção erétil. Esses são modelos das próteses que eles desenharam, né? Essas próteses eram próteses extra corpo cavernoso, colocados acima da túnica albugínea, né? De diferentes modelos, e o material, evidentemente, o acrílico era um material que dava muita reação e havia muita rejeição a esse tipo de material. Mas tiveram, sem dúvida, também o seu papel aí na história da prótese peniana. Em 1966, aqui começa um pouquinho, então, a história do implante intracavernoso. Esse autor, o BR, ele usou, então, hastes de polietileno intracavernosas para poder promover a ereção. Esse é o trabalho dele, ele era um cirurgião egípcio, né? O BR, ele era também um cirurgião plástico, ele publicou esse trabalho numa revista de cirurgia plástica, por isso que ela não teve tanto impacto dentro da área urológica, mas a ele se dá, então, esse privilégio de ter sido o primeiro indivíduo que pensou em colocar dentro do corpo cavernoso o dispositivo protético. Esse aqui são figuras do trabalho do BR, onde ele fazia ali uma incisão na região dorsal do pênis, na base do pênis, abria ali o espaço, né, dissecava ali a veia dorsal, e aí ele abria os corpos cavernosos e fazia a introdução dessas próteses intracavernosas, uma cirurgia muito semelhante àquela que se faz hoje, né, do implante de prótese peniano com as próteses modernas. Mas a ideia dele, naquela época, foi exatamente ocupar um espaço dentro do corpo cavernoso, levando, então, a possibilidade de uma atividade sexual e uma ereção adequada. Em 1967, o Pirman ele descreve, então, pela primeira vez, a utilização do silicone para utilizar como material para prótese peniana, apesar de que a prótese do Pirman ela não era intracavernosa, ela é uma prótese também colocada acima da túnica albugínea, ali no espaço entre a face de Buck e o corpo cavernoso, e que promoveria, então, a ereção. Me lembro muito bem que, quando comecei a operar pacientes e colocação de próteses intracavernosas, eu tive a oportunidade de operar 2 pacientes retirando essa prótese do Pirman para colocar próteses intracavernosas. A história tem uma guinada muito importante em 1973 e 1974, né? Nesses anos, né, foi em 74, né, no Congresso da Associação Americana de Urologia, 2 grupos apresentaram trabalhos nesse congresso, um grupo da Universidade de Miami e outro da Baylor, que apresentaram a experiência deles na colocação de próteses penianas intracavernosas, né? O grupo lá da Baylor era formado por esse Geraldo Tim, William Bradley e o Brantley Scott. E os da Universidade de Miami pelo Dr. Michael Small e o Hernan Carrion. Então, os 2 artigos, né, apresentaram para eles e trouxeram realmente uma mudança muito grande no paradigma do implante de prótese peniana. O Carrion e o Small apresentaram 2 trabalhos com a experiência deles com a chamada prótese de Small Carrion, e o grupo lá de Baylor, principalmente o Scott, mostraram, então, o tratamento da impotência com a prótese inflável, a primeira prótese inflável. Então, esse ano de 74 foi marcado como uma virada, onde a prótese peniana se tornou popular e mais urologistas, mais cirurgiões assumiram a tarefa de tratar a impotência sexual. Esse aí, então, é o Dr. Scott, né?
e é o trabalho publicado em 1973 no Urology, e ali vocês veem à direita o primeiro modelo de prótese inflável. Aqui ao lado esquerdo, o diagrama inicial da prótese inflável, e à direita esse primeiro modelo, que foi o modelo da AMS. E vocês vejam que interessante, né? O reservatório era conectado com 2 tubos e tinham 2 bombas, né? Diferente de hoje, que nós temos uma única bomba na região escrotal, essa prótese inicial ela tinha 2 bombas que se conectavam depois, se uniam, né? Em determinado momento, ali um pouquinho antes dos cilindros, para poder, então, depois transferir o conteúdo desse reservatório para dentro dos cilindros. Então, esse foi o primeiro modelo de prótese inflável. E o grupo, da mesma época, como já mostrei, então, o grupo lá do Dr. Small e Dr. Hernan Carrion apresenta a chamada prótese de Small Carrion, que era uma prótese de silicone. Ela é uma prótese de um silicone interno, que era tipo de uma esponja de silicone, que era um pouco mais resistente, coberta por um silicone médico externo, e essa prótese ela era dobrável, mas ela tinha uma memória, quando você soltava, ela voltava na posição, de forma que o pênis ficava sempre na posição erétil, e os pacientes tinham, então, que colocar o pênis junto ao abdômen, apoiando com uma cueca para poder ficar numa situação mais confortável. Esse é o trabalho original do Carrion e do Dr. Small, né? E eles mostram aqui os 31 primeiros pacientes com a prótese, né? Vejam, eles tinham, a maioria dos seus pacientes eram pacientes com lesão medular, né? 15 pacientes com lesão medular, pacientes pós-cirurgia, prostatectomia, priapismo, e pacientes também de causa psicogênica. E eles relatam aqui as complicações que eles tiveram, apesar de no trabalho dizer que os resultados foram excelentes ou bons, eles tiveram algumas complicações importantes, como infecção e até perda da prótese. Aqui é o trabalho dele, e é interessante para a gente mostrar como é que nós começamos a fazer a cirurgia com essa prótese. A incisão era uma incisão perineal, né? Abaixo do escroto, anterior ao ânus, nós fazíamos uma incisão perineal e fazíamos a dissecção dos corpos cavernosos, a abertura do corpo cavernoso, separando então a uretra, e aí fazíamos a dilatação dos corpos cavernosos para poder fazer o implante da prótese. E aqui quero fazer, então, um pequeno parêntese para contar um pouquinho da minha história com a prótese do Small Carrion, né? Em abril de 75, eu fui ao Congresso Chileno de Urologia, que foi realizado no Hotel Sheraton. Naquela época, o Chile vivia a ditadura, né, militar, e exatamente naquele ano nós estávamos tendo lá um regime de recolhimento. No máximo, se podia ficar na rua até as 10 horas da noite, né? Tinha um toque de recolher. Então, a gente praticamente passava o dia todo dentro do hotel e à noite também não podia sair na rua. Mas eu fui ao congresso e assisti à apresentação do Dr. Hernan Carrion, que mostrou a sua experiência, então, com a prótese, que levava também o seu nome. Ao final da apresentação do Carrion, ele desceu ali do púlpito, ficou junto da plateia e foi cercado de muitas pessoas, todo mundo interessado em entender melhor a cirurgia. E eu me aproximei, né? E quando eu consegui chegar perto dele, disse a ele que eu havia ficado muito entusiasmado com a apresentação, que eu me interessava muito pela área de impotência sexual e que eu gostaria muito de reproduzir o trabalho dele no Brasil. E ele virou para mim e disse assim: me dá aqui seu nome e seu endereço. E eu peguei um pedaço de papel ali, escrevi meu nome, meu endereço, escrevi meu telefone fixo, na época não tinha celular, entreguei na mão dele, ele pegou, enfiou dentro do bolso do paletó
e continuou dando atenção às outras pessoas. Passado 3 ou 4 meses depois, eu recebo um telefonema de São Paulo de uma empresa chamada Instrumental Médico do Brasil, me dizendo que havia uma encomenda que tinha vindo dos Estados Unidos para eles, para que se eu pudesse apanhar essa encomenda em São Paulo. E eu, numa das idas a São Paulo, peguei esse pacote e, para minha surpresa, quando eu abri o pacote, eu tinha ali 3 pares de prótese de Small Carrion e um bilhete do Carrion dizendo que me desejava sorte e que gostaria depois que eu reportasse a ele como tinha sido a minha experiência. Então, esses 3 pares de próteses foram as primeiras próteses que eu utilizei para tratar pacientes com disfunção erétil. E o primeiro implante que eu fiz com a prótese de Small Carrion foi em outubro de 1975. A partir daí, essa empresa, Instrumental Médico do Brasil, ela passou a importar as próteses de Small Carrion e, seguramente, nos primeiros anos, eu fui o maior consumidor dessas próteses que eles traziam para mim dos Estados Unidos. E eu publiquei, então, em 1978, a nossa primeira experiência com o implante da prótese de Small Carrion. E aqui eu trouxe os dados interessantes. Eu apresentei o trabalho para publicação em 25 de junho de 76. O trabalho foi aprovado em 16 de fevereiro de 77 e foi publicado em janeiro, fevereiro de 78. Por que isso? Porque essa demora, já que naquela época essas revistas eram ávidas, né, de trabalhos, de artigos. Na verdade, porque existia uma restrição muito grande em relação aos problemas de impotência sexual, né, o nome que se usava na época. Esse tema era visto assim um pouco de charlatanismo, né? Não se dava muita credibilidade àqueles que tratavam da área da sexualidade. E eu acho que ali dentro da Revista Paulista de Medicina houve alguma resistência, mas finalmente, em 78, eles publicaram esse trabalho. E nesse trabalho eu mostrei ali as próteses. Na época, os modelos eram 4 comprimentos e 2 diâmetros. Depois o comprimento aumentou mais e o diâmetro também passou a ter um diâmetro de 1,3. E esse trabalho foram 2 primeiros casos que eu operei. Um paciente de 27 anos, que era paraplégico, após ter feito uma cirurgia de coluna, e ele recebeu um implante de 12 centímetros de comprimento por 0,9 de diâmetro, e um segundo paciente de 32 anos que tinha tido uma fratura de bacia, ruptura de uretra, e que acabou ficando com uma disfunção erétil, e esse paciente recebeu um implante de 13,3 por 0,9. Nesse trabalho a gente mostra como é que a gente fazia, né, a incisão perineal, abertura, identificação da uretra e dissecção dos corpos cavernosos bilateral, abertura do corpo cavernoso, dilatação com velas Degar. Na época a gente usava velas até diâmetro 13 para dilatar bem o corpo cavernoso e aí fazia o implante da prótese. Evidentemente a gente usava uma incisão que não é adequada, né? Porque o nível de contaminação perineal, evidentemente, é muito maior e o risco de uma infecção aí, cirúrgica era bastante grande. Mas era a incisão que nós tínhamos aprendido pelo trabalho do Carrion e do Small. O que aconteceu foi interessante também. Logo que saiu a publicação na Revista Paulista de Medicina, eu recebi um telefonema da Sociedade Brasileira de Urologia. Diz: olha, doutor, o senhor é um urologista, o senhor publica na Revista Paulista de Medicina e não publica no Jornal Brasileiro de Urologia. Gostaríamos que o senhor publicasse também no Jornal Brasileiro. Então, eu encaminhei o trabalho, fiz aí, na verdade, algumas pequenas modificações e mandei para o Jornal Brasileiro de Urologia. Então, ele foi publicado, o trabalho foi publicado em 1978, praticamente é um trabalho semelhante àquele da Revista Paulista. Então, a partir daí, é interessante, nesse trabalho do Jornal Brasileiro,
na última página, eu coloquei quais são as causas mais comuns, mais comuns de impotência sexual orgânica. E vejam que nessa lista tem 65 causas de impotência orgânica. Ou seja, naquela época a gente não entendia absolutamente nada de disfunção erétil, tudo era muito empírico. Bem, 10 anos depois, em janeiro, fevereiro de 1986, publiquei a nossa experiência com 10 anos com a prótese peniana de Small-Carillon, né, um período que abordou aí a nossa experiência de outubro de 75 a maio de 85. Nesse período, nós fizemos 76 implantes da prótese de Small-Carillon. Na época, tivemos muitos pacientes encaminhados por colegas que vinham nos procurar para fazer cirurgia. Devo muito desses implantes ao meu querido colega falecido, o Marcos Saião, que trabalhava na Beneficência Portuguesa de São Paulo e que me drenava muitos pacientes de São Paulo para serem operados aqui em Rio Claro. Então, tivemos uma experiência boa com a prótese nesse período. Aqui são fotos, né, do resultado cirúrgico, uma ereção de boa qualidade. Esse paciente aqui na figura inferior é um paciente que, no pós-operatório da prótese, ele fez uma retenção urinária e tinha uma próstata grande, e acabei fazendo uma cirurgia. Na época usávamos uma cirurgia aberta, né? Não dava para fazer RTU com o pênis ereto. Fizemos uma prostatectomia aberta, um milling, para poder tratar esse paciente. O resultado também foi bom, o paciente não teve problemas de complicação com a prótese. Bem, prosseguindo um pouquinho na história, em 78, né, o Jonas ele desenha, então, uma nova prótese de silicone e ele tem a ideia de colocar dentro da prótese de silicone uma haste metálica. Então, a prótese do Jonas passa a ser, então, uma prótese maleável, né? É a primeira prótese maleável que foi utilizada, permitindo, então, que o paciente pudesse dobrar o pênis, fletir o pênis e deixá-lo numa posição mais confortável, que reproduziria uma situação de pênis em flacidez. Então, cabe ao do Jonas esse mérito de ter imaginado uma prótese de silicone com sua haste metálica no interior. Bom, aqui eu pus uma setona bem grande, porque aqui começa realmente a história contemporânea, né, da prótese peniana, onde vários tipos de desenvolvimentos foram realizados para poder trazer novas tecnologias às próteses. Então, tivemos aí na prótese inflável a introdução da possibilidade dela já vir embebida em antibiótico, ou a prótese ter também uma superfície hidrofílica que permitiria a absorção de antibiótico, diminuindo com isso a incidência de infecção periprotética. Dispositivos os mais diversos que melhoraram a bomba, melhoraram as conexões, diminuíram o número de conexões, modificações também dos reservatórios, facilitando a introdução desses reservatórios nos espaços intraabdominal ou abaixo da musculatura, as conexões mais simples, ou seja, uma série de novas tecnologias que propiciaram que hoje a gente tenha as próteses penianas de alta qualidade, propiciando resultados estéticos muito satisfatórios, com diminuição da incidência de complicações, e as próteses que hoje a gente tem utilizado. Então, era isso, Dr. Sidney, que eu tinha para apresentar para vocês e para os colegas. Geraldo, muito obrigado aí por essa viagem no tempo. Eu lhe conheci quando você foi apresentar, eu era residente de urologia primeiro ano, e aí você foi apresentar na APM a sua experiência, e eu estava assistindo lá do lado do professor Borelli, e aí você começou a apresentar, e aí ele falou, esse cara aí é de Rio Claro, interior de São Paulo, só ele põe prótese aqui no Brasil. É assim que eu comecei a conhecer o Geraldo Faria. Pedro,
Vamos falar das varizes pélvicas. Você, voltando à medicina sexual. Vamos sim, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Adorei o Geraldo, tão amigo, tão antigo, e para mim foi uma referência no negócio de prótese peniana a vida inteira. Né? Eu vou ver, imagino que vocês devem estar. Varizes pélvicas, as três questões, o que são, de onde vem, como afeta, eu vou responder um pouco fora de ordem, mas vou abordar as três. O que são, bom, varizes nós conhecemos, varizes nas pernas, esse exemplo aí, todo mundo conhece, todos nós vemos há muitos anos, e elas têm aquelas dilatações venosas e dão aqueles sintomas que todos sabemos de peso no fim do dia, cansaço, dor na perna no final do dia, algumas alterações até inflamatórias pela estase venosa e todo esse processo conhecido das varizes. As varizes pélvicas são a mesma fisiopatologia, só que elas são varizes que estão dentro da pelve, que são formadas por refluxo das veias ovarianas, no caso da mulher, e também pelas veias ilíacas internas, antigamente chamadas de hipogástrica, que eu até hoje tenho dificuldade de chamá-las pelo nome certo. Mas a fisiopatologia é mais ou menos a mesma, com a diferença de que as varizes pélvicas a gente não vê. As varizes dos membros inferiores nós vemos. É fácil de olhar e ver e diagnosticar. As varizes pélvicas a gente não vê, só a gente procurar é que nós vamos encontrá-las. E essa é a tônica dessa minha comunicação de hoje. Parabéns. Que elas causam? A fisiopatologia é parecida e elas causam principalmente dor pélvica crônica, dispareunia, dismenorreia e, menos frequentemente, a dor lombar e hematura microscópica podem aparecer também. A dor pélvica crônica é uma dor não cíclica, ou seja, ela pode piorar um pouco durante o período menstrual, porque tudo piora durante o período menstrual, mas basicamente ela também existe fora do período menstrual, portanto é não cíclica. E é uma dor com características semelhantes à estase venosa mesmo. No fim do dia, acorda bem, ao longo do dia vai aumentando, no fim do dia vai aparecendo e chega à noite, ela é mais forte e sempre associada também à posição ortostática, ficar em pé ou ficar sentado. A dispareunia, que é muito frequente, tem quase todas as pacientes com essa síndrome, é uma dispareunia diferente daquela dispareunia que a gente viu discutido aqui no excelente seminário que teve da BENS sobre disfunções femininas. Essa é uma dispareunia que não é uma dispareunia de penetração, não é uma dispareunia de profundidade ou de superfície, mas é uma dispareunia que ocorre depois do coito. A gente sempre pensa assim, muita gente fora da área sexual pergunta, bom, se é depois do coito, tudo bem, já foi o coito, ótimo, né? Mas não é assim, é uma dispareunia bastante forte e por um mecanismo de condicionamento, às vezes pavloviano, ou os nossos colegas da área de humanas preferem skinneriano, né? Essas pacientes elas acabam ficando com medo de ter relações sexuais porque elas sabem que depois vai ter dor. E cada vez mais elas vão abandonando e tendo problemas em ter relações sexuais por causa da dor que tem depois nessas varizes pélvicas. E interessante como é uma estase venosa, que portanto depende da posição ortostática durante longo tempo, essa dispareunia é um pouco melhor de manhã do que se for à noite. A dor pélvica crônica também atrapalha a vida sexual da mulher, porque ela ocorre no final da tarde, as mulheres que trabalham, ou mesmo aquela que trabalha em casa, os homens também que trabalham, geralmente é no final da tarde ou à noite é que o casal vai ter os seus momentos de intimidade. E é a hora exatamente que está dando a dor pélvica, que a mulher está com dor pélvica. E isso muitas vezes é interpretado pelo marido como aquelas coisas que nossos psicólogos conhecem, né? Essa mulher está sempre com dor, ela está fugindo, então cria problemas conjugais e sexuais importantíssimos as varizes pélvicas. A dismenorreia também é um problema importante nessas pacientes. Essa dor, não só a dor pélvica como a dispareunia, não são dores leves. As pacientes têm uma queixa importante de dor. Pedro Puech, é frequente isso? Tem muito? Parece que sim. Num estudo em inglês, em pessoas que vão a um ambulatório geral,
de clínica geral, com diversas queixas, eles encontraram que essa cifra é 38 cada 1.000 mulheres por ano tem queixa de dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica não é só varizes pélvicas, pode ser endometriose, pode ser processos inflamatórios, etc. Mas essa incidência de 38 por 1.000 ela é parecida com a incidência nesses mesmos sistemas de asma ou de dor lombar, portanto, são uma doença bastante frequente. Da dor pélvica crônica, vários autores estimam que 30%, sejam varizes pélvicas. Então, vocês vão ver que, vocês estão vendo aí que é muita gente, né? Não é pouca gente, não. Esse número de 30%, a gente não sabe bem até que ponto, porque conforme o jeito como você mede, ele varia, até que ponto ele é um número real, ele está em artigos científicos, mas com certeza, se ele não for real, ele é subestimado, porque uma doença que você tem que procurar para encontrar, provavelmente, se você procurar, vai ser maior do que o número reportado. E como é que se faz diagnóstico, então? Até aí, a suspeita, como é que se faz diagnóstico? Bom, alguns casos, poucos casos, a gente pode suspeitar pela presença de varizes no alto da coxa ou varizes vulvares, que é fácil de enxergar. Infelizmente, esses casos são raros. A maioria das pacientes não tem isso. E nem todas que têm isso vão ter varizes pélvicas. Mas é um dado de exame físico que levanta uma suspeita. Na verdade, frente a uma história típica de dor pélvica crônica com as características de posição ortostática, dispareunia pós-coito, a gente tem que procurar as varizes pélvicas através de métodos de imagem. O mais fácil e mais simples é o ultrassom transabdominal, desculpe lá o zero que saiu a mais na digitação, ultrassom transabdominal e o transvaginal. O transabdominal vai mostrar as veias ovarianas na sua porção mais proximal, junto da desembocadura na veia cava ou na veia renal esquerda. E o ultrassom transvaginal é o que vai mostrar as varizes pélvicas, que é realmente como vocês veem aqui em azul, esses pelotões varicosos dentro da pelve. Lembrando que o ultrassom transvaginal é uma arma excelente para procurar varizes pélvicas, se o ultrassonografista ou ginecologista, porque muitos fazem também ultrassom transvaginal, souber o que está procurando. Porque se for fazer o ultrassom, olhar o útero, ovário e as trompas, simplesmente sair e não usar os recursos de Doppler, que tem quase todos os aparelhos de ultrassom hoje, e não estiver atento para a possibilidade desse diagnóstico, muitas vezes você pega o ultrassom transvaginal e não vem as varizes pélvicas que estão lá. Então é algo que a pessoa precisa conhecer para procurar, especialmente se o quadro clínico for sugestivo. Além disso, a angiotomografia é um exame também interessante para isso. Aqui a gente vê uma angiotomografia e aqui a veia gonadal ovariana esquerda, bem dilatada aqui, formando essas varizes pélvicas nesta paciente. A ressonância magnética, hoje multiparamétrica, é um exame muito importante. A gente pode ver aqui, vocês veem a veia, ela é dinâmica, a veia gonadal descendo aqui, formando as varizes pélvicas. Essa paciente, a gente tem métodos de imagem muito bons para isso. Aqui um outro caso de ressonância magnética, onde vamos ver também a veia ovariana aparecendo aqui e descendo para formar varizes pélvicas. O vídeo vai repetir só mais uma vez, não se preocupem, mas para vocês verem melhor, aqui a veia ovariana desce e vai fazer as varizes pélvicas. Então, é ultrassom, ressonância magnética, tomografia, não precisa fazer todos esses exames, mas às vezes tem pessoas que têm mais facilidade de obter um ou de obter outro. E a flebografia, ou a venografia, é um exame clássico ainda, né, padrão ouro. É claro que ele é invasivo, a gente faz quando vai operar a paciente, geralmente na sala antes de operar, mas ele mostra com muita nitidez também a veia ovariana aqui, ó, a veia gonadal descendo e a formação, e ele mostra as varizes pélvicas se formando aqui com refluxo, ela vê, porque geralmente ela vai para cima, o fluxo é para cima e não para baixo. Dá para estudar não só os aspectos anatômicos, mas também o aspecto funcional dessas varizes pélvicas. Aqui uma outra venografia, mostrando que ao invés da veia ovariana, quem está enchendo essas varizes pélvicas é a veia hipogástrica, desculpe, a veia ilíaca interna, que vem aqui e vai formando as varizes pélvicas a partir da circulação venosa hipogástrica. O que causa varizes pélvicas? Bom, uma das causas é a simples incompetência da veia gonadal ou da veia hipogástrica.
são veias que se dilatam, como dilatam a safena, como dilata a safena externa, a safena interna, e com o passar do tempo vão dilatando, vão perdendo as válvulas e vão formando essas varizes. Pelo mesmo mecanismo que são formadas as varizes no membro inferior. Claro que depende da pessoa. Por características constitucionais que a gente ignora, pergunta, bom, por que tem varizes na pelve e não tem na perna, ou vice-versa? Porque assim é a medicina, né? Depende da constituição de cada pessoa e a predisposição que ela tem para cada coisa. Essas são as varizes simplesmente idiopáticas da veia ovariana, ou das veias ilíacas internas. Se nós medirmos o calibre dessa veia ovariana de um lado ou de outro, nós vamos ver que ela é bastante frequente, essa dilatação, em pessoas sadias. Nós fizemos um estudo com tomografia, angiotomografia, ou seja, tomografia com contraste, em quase 200 mulheres sadias, para medir vários parâmetros venosos, inclusive medir o tamanho das veias ovarianas dessas pacientes, né? Vocês vão perguntar, obviamente, Pedro, quem é o louco que faz tomografia em 200 mulheres sadias, com contraste? Não, nós não estamos loucos assim não, mas existe uma situação clínica muito interessante, que é o pessoal que faz transplante de rim, são doadoras de rim. Para você doar o rim, é preciso ser sadia. E também precisa fazer a angiotomografia. E esses exames ficam guardados num enorme banco de dados. No Hospital das Clínicas, a gente tem acesso a todas as tomografias. Um dos nossos pós-graduandos estudou a veia ovariana em geral. Ela até 5 milímetros de diâmetro, ela é considerada normal, acima de 5 milímetros é dilatada. E vocês veem que nessa população de 193 mulheres doadoras de rim, a veia ovariana aparece tem mais de 7 milímetros na porção proximal em 17% das mulheres, e mais de 7 milímetros na porção média em quase 9%, ou seja, é uma coisa bastante frequente. Infelizmente, nós não temos os dados de anamnese dessas pacientes, elas são submetidas a uma anamnese extensa para doar rim, mas não é dirigida, e nós não temos como convocá-las para poder investigar melhor esse assunto, porque isso não é considerado adequado pela comissão de ética, já que elas são doadoras de rim e esse é um estudo retrospectivo em exames de imagem. Mas mostra um pouco a incidência com que aparecem veias ovarianas dilatadas numa população que, em princípio, foi considerada sadia e apta para doar rim. O que causa além da simples dilatação da veia ovariana, tem outras causas, como, por exemplo, a síndrome de May-Turner, que é a compressão da veia ilíaca comum esquerda pela artéria ilíaca comum direita, que comprime entre a artéria e a coluna, estreitando a veia e produzindo refluxo, dificuldade de drenagem e refluxo na veia ilíaca comum, que se estende para a veia ilíaca interna, provocando varizes pélvicas. É uma causa também bastante frequente. E a síndrome do Nutcracker, ou do quebra-nozes, que é quando a artéria mesentérica superior aperta, por isso chama-se quebra-nozes, porque lembra aquele movimento do quebra-nozes, aperta a veia renal esquerda contra a aorta. Você vê que aqui no corte está a veia mesentérica superior e a aorta, a veia renal passa entre as duas e ela fica espremida como se fosse um alicate, né, que espreme a veia renal esquerda e dá uma estase venosa no rim, mas como a veia ovariana esquerda drena para a veia renal esquerda, esse refluxo acaba se transmitindo para a veia ovariana e provocando varizes pélvicas com grande sintomatologia. É uma síndrome também pouco conhecida, mas que não é infrequente. Tem tratamento das varizes pélvicas? Tem sim. O tratamento, na maior parte dos casos, é do catéter endovascular e às vezes é cirúrgico. O tratamento é bastante gratificante porque essas mulheres têm muita dor durante anos, às vezes, sem diagnóstico, e a gente tem uma gratificação muito grande de ver que elas voltam depois de 1 mês, 2 meses, e persiste, às vezes, durante 1 ano, 2 anos depois no seguimento, dizendo que a vida delas melhorou muito e que a dor melhorou muito. Isso aqui é uma embolização da veia ovariana, simplesmente fechar a veia ovariana com molas, que é um procedimento que a gente faz bastante simples. Aqui, no caso do síndrome de Nutcracker, o stent colocado na veia
renal para vencer aquela compressão pela artéria mesentérica e também, ao mesmo tempo, a embolização da veia ovariana. Outro tipo de tratamento, esse aqui já não é endovascular, mas é cirúrgico, que é na síndrome de Nutcracker, pegar essa veia ovariana, seccionar aqui, não sei se vocês estão vendo a minha setinha, mas seccionar ela nesse nível e implantar ela na veia ilíaca externa. Com isso, ela passa a drenar o rim, como é a função que a natureza, naquele caso específico, fez com que ela ocupasse, e a parte distal fica excluída de forma a tirar a pressão sobre as varizes pélvicas e, eventualmente, pode ser injetado aqui algum esclerosante, às vezes, para eliminar essas varizes. É uma operação cirúrgica, essa é cirúrgica aberta. Aqui vocês veem a anastomose da veia ovariana com a veia ilíaca externa, embora seja aberta, uma incisão relativamente pequena na fossa ilíaca, um pouco maior do que uma incisão de apendicite, e que dá para tolerar bem do ponto de vista de pós-operatório e também do ponto de vista estético, frente ao incômodo que essas pacientes têm durante anos com essa doença. Já estou quase terminando. O tratamento da síndrome de congestão pélvica, como a gente chama, varizes pélvicas ou síndrome de congestão pélvica, ele é multidisciplinar sempre. No nosso grupo, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, nós temos o ginecologista, que é o Marcos Messina, temos alguns vasculares, além deste vosso humilde não notável, temos também o Walter Campos, Vinícius Bertoldi, Maiara Coutinho, radiologistas focados especificamente nesse tipo de doença, o pessoal do ultrassom, que é o Joseph, o Ayrton, que faz ultrassom transvaginal, na tomografia, o Tiago Vieira, e na ressonância, o Andrei Albuquerque, que também é do Laboratório Filuri, que tem um acordo de colaboração conosco, gente que se dedica à imagem desse tipo de doença e sabe procurar e achar, e obviamente também tem a psicóloga, que é a Débora Yumi, e ela faz avaliação, não só entrevista psicológica com essas pacientes, mas também mede qualidade de vida antes e depois de tratamento, para saber se a gente não foi simplesmente lá, tirou varizes, porque a gente não está tratando exame nem tomografia, mas para saber se essas pacientes melhoraram na sua qualidade de vida após o tratamento, que é um trabalho bonito que ela está fazendo também. Em conclusão, para encerrar, varizes pélvicas existem, elas afetam a sexualidade feminina muito, é preciso conhecê-las e diagnosticá-las. São uma doença que só se encontra conhecendo e procurando, é daquelas doenças que quem não conhece, não sabe que tem e não ocorre, não vai achar. Hoje nós temos meios de diagnóstico muito bons para diagnosticar e tem tratamento. Então eu fico muito feliz de estar podendo falar aqui sobre isso. Agradeço muito ao Gustavo, ao Sidney, à Carmita e toda a diretoria da ABENS, que é uma associação que a gente está vendo que está crescendo cada vez mais. E só isso que eu tenho a agradecer, o fato de poder estar aqui hoje. Muito obrigado, Silvio. Pedro, muito legal, muito obrigado ensinando a gente. Se bem que isso é um pouco de copiar o que da varicocele, né? Vocês têm os cirurgiões vasculares sempre estão atrás da urologia, mas é parecido com a varicocele. Pedro, obrigado. Vamos ver se no final a gente tem um tempo para responder as perguntas. E agora o Gerson, que não vai falar de vinho, mas vai falar a história da sexualidade do Freud até o Viagra. Eu gostaria muito de agradecer o convite do Sidney, parabenizar a diretoria da ABEMS, a Carmita, o Coutinho, o Gustavo, o Eduardo, toda a diretoria, e posso dizer a vocês que eu estou muito feliz de fazer parte dessa mesa. Em relação à sexualidade masculina, a gente começando por Freud, ele fala de uma impotência psíquica em que ele destaca uma alta prevalência, e a gente sabe que nas disfunções eréteis a maioria é, sim, psicogênica, mas ele coloca como se fosse só psicogênica e diz que é a recusa dos órgãos sexuais a causa dessa impotência. É como se fosse uma neurose profunda, uma fixação a uma fase infantil, algum problema no desenvolvimento da infância. E nós sabemos realmente que isso não é verdade. E esse foco na etiologia psicogênica, ele foi muito intenso e atrapalhou, de algum modo, durante muitos anos,
abordagem de terapia somática. Isso está muito bem escrito num texto que eu peço para todos lerem, em um livro do Consultation, né, Sexo Medicine, de 2010, do Dirk Schultes e do Sidney Glina. É um texto realmente que dá vontade de ficar lendo várias vezes, tem uma história muito bem colocada, muito detalhada. E um outro texto que eu aconselho vocês a lerem é do Hartmann, que foi publicado um ano atrás, sobre a compreensão que a gente tem, colocando Freud, colocando hoje na disfunção sexual masculina. O que eu posso dizer para vocês é que essa compreensão do Freud, que eu tiraria de coisa mais importante, é a constatação de uma sexualidade na infância. Nós sabemos realmente que Freud está para a sexualidade na infância, como o casal Master e Johnson estaria para a sexualidade do idoso. Acreditava-se numa infância assexuada, até Freud, e Freud mostrou que não, e depois também se acreditava numa velhice assexuada, onde os estudos de Master e Johnson mostravam que não. Em relação à sexualidade feminina, a coisa complica mais ainda. Não estou aqui para fazer crítica, eu fiquei 1 ano e meio estudando, inclusive, inicialmente psicanálise, tinha a coleção toda de Freud, não li todo, de maneira nenhuma todos os livros, mas existem 3 textos dele que realmente falam da sexualidade feminina, mas de uma forma muito confusa, que para ele mesmo era confuso. O modelo de sexualidade feminina foi feito, ou de sexualidade na infância da menina, foi todo ele feito em cima do modelo masculino. E esse texto, A Feminilidade, em 33, tem uma crítica muito embasada de Simone de Beauvoir, onde ela mostra que ele dá ênfase, infelizmente, de uma maneira muito forte, à diferença anatômica entre homem e mulher, e ele dá como irredutível, às vezes, apesar que tem uma parte de um texto dele que ele diz que o avanço da medicina no futuro provavelmente contrariaria e derrotaria algumas das teorias dele. Essa mesma inveja do pênis, eu já vi uma tese de doutorado na Inglaterra de um psiquiatra e psicanalista brasileiro sobre a inveja do útero, quer dizer, ele quis colocar que, na verdade, é o homem que tem inveja do útero. Então, realmente, isso aí é muita teorização, tanto que Freud, ao referir-se ao mistério da feminilidade, ele falava no continente negro. E uma coisa muito triste, na visão de Freud, para a sexualidade da menina, ao contrário do menino, a menina teria que fazer 2 deslocamentos. Ela teria, inicialmente, como objeto de amor, a mãe. Depois, teria que deslocar para o pai. Já o menino seria sempre o pai. E um outro deslocamento, que aí é mais triste ainda, porque deu facilidade, deu origem o tal de orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano, que é a questão dos órgãos do prazer. Para o Freud, o órgão viril na infância é o clitóris, e com a fase adulta ele deslocaria para a vagina. E aí se deu aquela historinha de orgasmo vaginal como sendo correto de uma mulher adulta e orgasmo clitoridiano ou clitoriano como sendo imaturo. Isso é muito triste, eu acho que é até triste hoje você ficar falando de orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano. A gente sabe que o orgasmo é cortical, é central. Existe, sim, o gatilho importante, que é o clitóris, não necessariamente é o único gatilho, e existe a plataforma orgástica que tem a vagina. Mas a gente não deve falar em orgasmo vaginal e orgasmo clitoriano, essa é a minha opinião. E, infelizmente, eu acho que 2 mitos. O mito que o homem não falha, onde o Freud colocou muita força em cima do falo, em cima do pênis, talvez ele tenha alguma participação até nisso. Agora, a participação infelizmente, de fazer mulheres muito infelizes quando não conseguem o orgasmo pelo coito e só conseguem com estímulo direto, isso se dá em função de uma coisa que foi construída através dos tempos e começou com Freud. É lógico que ele tem muitos valores, eu aconselho todo mundo a ver o filme sobre ele, coisas muito interessantes, porém, tem esses questionamentos. Eu, particularmente, sofri muito quando eu comecei a trabalhar em sexologia, porque eu fui dar aula, não esqueço de uma época, dar 3 dias de curso em Santa Maria, tinha lá umas 10 pessoas de formação psicanalítica e me confrontava o tempo todo, tornando quase impossível o andamento do curso, porque naquela época ainda tinha aquela visão que disfunção sexual
tem sempre na base uma neurose profunda, um conflito intrapsíquico no desenvolvimento, e nós sabemos que isso não atinge talvez nem 5% dos casos. Para nós chegarmos aonde a gente está aqui, em disfunção erétil, tratamento de primeira linha, segunda linha e terceira linha, eu vou passar rapidamente, isso eu tirei do texto que o Sidney escreveu, John King. Olha, interessante, em termos de vacuum device, dispositivos a vácuo, o John King, já em 1874, já falava que podia realmente, dispositivo a vácuo, poderia ajudar na cura da impotência, mas de uma forma, aplicação contínua e repetida. O Lederer chegou a falar e chegou a facilitar esse processo já em 1913, com anel de compressão, adicionando esse anel de compressão, mas o dispositivo moderno, que infelizmente tem uma baixíssima aceitação, eu só consegui indicar para um paciente que na verdade, não era mineiro, ele era de Luxemburgo, estava trabalhando em Belo Horizonte, e ele realmente aceitou, na época, esse uso, e que a gente não tinha outros instrumentos melhores, e o Osborn realmente foi o que construiu esse dispositivo moderno em 1960. Em relação às injeções intracavernosas, como muitas das descobertas ela se deu acidentalmente, numa cirurgia que Virac estava fazendo, de vascularização, e colocando e usando a papaverina, ele percebeu ereção, e isso ficou como uma possibilidade, em 82, do uso de droga vasoativa intracavernosa como forma terapêutica. O Brindley já falou na possibilidade também diagnóstica no ano seguinte, e duas medicações, duas substâncias, fenoxibenzamina e fentolamina, e apresentou isso de maneira dramática, né, na história, numa AUA ele mostrou isso. E o Zorniotti introduziu, achava até que era Zorniotti numa AUA em Nova York, mas parece que foi Brindley, onde ele fez essa aplicação no próprio pênis em público. Parece que foi o Brindley. O Zorniotti introduziu a combinação de papaverina e fentolamina em 85. Aqui também vale a pena enfatizar, do ponto de vista histórico, esse trabalho do Sidney Glina com outras pessoas, porque é um trabalho realmente que mostra esse momento, onde, que eu vou falar do ponto de vista prático, seria na década de 90, onde nós saímos das drogas empíricas, dos placebos. Eu lembro de Morales falar em Oembina, em congresso, como se fizesse algum efeito, e depois a gente viu que o Oembina era mais placebo, para ter alguma coisa realmente efetiva, que era a injeção. E como não tinha nada naquela época para ajudar, a aceitação era muito grande, muito maior do que a gente imaginava, e eu tive clientes que não quiseram passar para drogas orais em 98, porque eles estavam muito bem com esse tipo de injeção intracavernosa. Os tratamentos cirúrgicos, eu não vou entrar em detalhes, mas é só lembrar que já na década de 30 já se falava de cirurgia para disfunção corporo-veno-oclusiva, e isso depois, né, a cirurgia de fuga venosa, depois foram comprovadas mais tarde a pouca efetividade, a pouca indicação real. Eu coloquei Lerich aqui, porque o primeiro cliente que eles me encaminharam, homem, em 85, trabalhando em sexologia, foi realmente um quadro de Lerich. Eu fiquei assustado, porque ele falava muito de uma claudicação, de uma dor claudicane e tudo. Eu pedi um cirurgião vascular para avaliar, e realmente era Lerich. Vaclav Mikal falava no tratamento microcirúrgico. Nós vivemos na década de 80 muito técnicas diferentes, até colegas na Argentina divulgando técnicas, no Brasil, várias técnicas diferentes para tratamento microcirúrgico, mas que mostraram realmente pouca aceitação. Brantley, o Scott, o Bradley e o Geraldo, aqui é o Geraldo Faria, né, Geraldo Tim, são os responsáveis pelo grande avanço da cirurgia de implante peniano. O primeiro dispositivo inflável foi 2 de fevereiro de 73. Então, fazendo uma passagem histórica, eu quis colocar a Veloc Ellis. Eu sei que o grande avanço da medicina sexual se deu a partir da Segunda Grande Guerra. Porém, não tem como não homenagear a Veloc Ellis, pelo fato de
através de um instituto em São Paulo, realmente, eu acho que a sexologia brasileira ficou realmente conhecida mundialmente, Sidney Glina, Coelho Leão, Zé Mário, Moacir Costa, e depois a turma mais jovem, mas o Havelock Ellis, eles deram o nome Havelock Ellis, e é interessante, né, Henri Havelock Ellis, dizem alguma biografia dele, fala que ele era um engenheiro, que ele nunca praticou a medicina, é um engenheiro britânico. Em outras biografias falam que ele era médico e psicólogo, mas o que importa é que ele devotou sua vida em estudos científicos da sexualidade. Foi um dos primeiros pensadores modernos, gente, a desafiar a grande o estaticismo da medicina sexual, da sexologia, foi a era vitoriana. Não tem uma época mais negra, mais triste para a sexualidade humana, foi a era vitoriana. E publicou um livro de estudos de psicologia de sexo entre 1897 e 1910. Agora, olha que interessante Havelock Ellis. Ele era considerado, inclusive, o protetor dos direitos sexuais das mulheres, o campeão em termos de proteção e de educação sexual. Ele sofreu muito com isso, porque a era vitoriana nessa época era muito forte, Rainha Vitória, repressão o máximo. E ele vislumbrava a atividade sexual como saudável e natural expressão de amor. Olha, ele fala uma coisa que ainda nós não atingimos. Pensar na atividade sexual como saudável e natural expressão de amor. É como alguém diz, fazer sexo é fazer amor, é brincar, não tem que levar a lugar nenhum, o brincar já é o chegar, mas, infelizmente, as pessoas hoje estão imbuídas muito do sexo performance. O Kinsey, que era um especialista em gafanhotos, ele, junto com o grupo dele, e no grupo dele tinha um indivíduo que chama Pomeroy, o Wardell Pomeroy. E o primeiro instituto que eu tive de sexologia, eu dei o nome Pomeroy. E errei violentamente. Esqueci, como ginecologista, que Pomeroy é muito mais conhecido como, não esse Pomeroy, que é psicólogo, mas existia um ginecologista que propunha técnica de ligadura de trompas, e muita gente ligava para o instituto querendo saber se a gente fazia ligadura de trompas, por causa do nome Pomeroy. Foi uma falha tremenda, até junto com o marketing na época, para colocar o nome Pomeroy, que era um assistente de Kinsey, e ele fez 2 livros que ficaram realmente na história da sexualidade. O Simmons, um urologista, esse é pior do que eu, Sidney, em termos de fotografia na internet, a gente praticamente não consegue ver, você consegue só achar da esposa, só consegui um artigo que tinha a foto dele, e ele, como urologista, desenvolveu a técnica de stop-start, foi o primeiro a falar da possibilidade de tratamento comportamental para disfunções sexuais, e mais ainda, ele apontava que a ejaculação precoce poderia levar a DE. O William Master e Virginia Johnson foram estudar de uma forma laboratorial a resposta sexual humana, né, que eles levaram e produziram em 1966 o livro, e depois os problemas sexuais, a inadequação sexual humana em 70. É lógico que não pode deixar de considerar o modelo de Master e Johnson, que durante muito tempo predominou na sexologia, que o modelo é POR, excitação, platô, orgasmo, resolução. O grande problema do William Master e Virginia Johnson é que eles não valorizavam afeto, não valorizavam emoção, era questão de prazer e desprazer. E aí eles atuavam. Interessante, eu conheci num Congresso Mundial de Sexologia, o Hartman e Fitcha, um casal Hartman e Fitcha, eles tinham mais avanços em termos de descobertas, mas não foram descobertos pela imprensa. O William Master e Virginia Johnson sendo descobertos pela imprensa, o mundo ficou conhecendo o William Master e Virginia Johnson e pouco do Hartman, casal Hartman e Fitcha. A Helen Singer Kaplan, eu tenho uma foto que eu valorizo muito, que é eu, Moacir Costa e Kaplan, num congresso, não sei se era o Sidney ou o Pedro, que era o presidente, o Peixe Leão, num congresso mundial de impotência no Sheraton, no Rio, há muitos anos, e que a Kaplan esteve presente, aí já estava, eu acho, no início da doença dela, e ela, fantástica, uma baixinha extremamente produtiva, no sentido é uma liderança imensa, ela conseguiu associar as linhas diferentes de terapia, e esse último livro dela, ela publicou no ano que ela faleceu,
e foi um livro realmente considerado hoje um marco na história da sexologia, além de outros livros dela. O Lô Piccolo eu coloquei porque eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele na Argentina e eu acho que ele, de algum modo, que faleceu ano passado, ele foi um psicólogo, grande pesquisador sobre sexo, fez um livro que no Brasil virou Descobrindo o Orgasmo, e ele fala que foi ele o primeiro psicólogo que uniu afeto, emoção, comunicação e prazer como uma coisa só. Eu não poderia deixar de destacar essa psiquiatra, Rosemary Basson, que fez mais de 100 artigos científicos, mas destacando os de 2001, 2003, onde ela mudou o modelo de resposta sexual feminina. Para mim, o maior avanço que a gente tem nos últimos tempos é esse modelo. Gente, sobre avanço na abordagem de sexualidade feminina, enquanto na sexualidade masculina a gente tem muito, na sexualidade feminina, até por política antissexista, eles estão conseguindo o FDA aprovar medicamentos, ele está aprovando alguns medicamentos, mas que estão mostrando inefetivos e com efeitos colaterais muito grandes. O primeiro foi em 2015, o ADI. O ADI, realmente, a flibanserina dá síncope, dá irritabilidade, não pode tomar álcool nenhum, nem uma dosinha de vinho, não pode tomar nada, enquanto está tomando um comprimidinho de 100 miligramas. E a eficácia é mínima, é 2 eventos sexuais satisfatórios no mês. Se você for ver, meio evento sexual satisfatório na semana. Não sei como é que a gente explicaria meio evento sexual satisfatório. O Vailese, que foi aceito pelo FDA, foi aprovado pelo FDA em junho de 2019, atrapalha toda a questão da sexualidade feminina, que detesta sexo programado, porque ela tem que, pelo menos 45 minutos antes da relação, aplicar essa injeção, que está à direita aqui. Esse aqui atua em melanocortina, que vai interagir e aumentar também dopamina. Mas esse dá náuseas demais. 40% das pacientes têm náusea e mais de 24% tem que usar antiemético. Então, para a mulher querer ter desejo sexual e transar com o marido, ou seja, quem for, ela tem que tomar um antiemético na maioria das vezes. Sem falar que pode dar efeitos teratogênicos, então a mulher tem que estar com método contraceptivo. E os dois, se 8 semanas de uso não melhorou, não adianta continuar a usar, que não vai melhorar. É engraçado que a ADI já está tendo em outros países, até com o nome de Fliban. Eu acho que Viagra e pós-Viagra, a questão é que houve uma mudança de paradigma muito grande até quando apareceram drogas orais de longa ação. E aí tem um estudo que todo mundo conhece, de Conaglin e Conaglin, pela primeira vez envolvendo a mulher na disfunção erétil do parceiro. E muitas dizendo que a vida sexual voltou ao que era antes, com medicação oral de longa ação. A partir do oral de ação contínua, é um outro paradigma, houve uma mudança de paradigma. Eu acho que vão ter, a partir daí, outras formas de ação, outras formas de uso, mas que sejam ação contínua para garantir o que a mulher mais deseja, que é a espontaneidade durante o jogo sexual. Eu acho realmente que seria uma coisa muito boa a gente entender que a gente não trata um pênis, a gente trata uma pessoa que tem um pênis, seja na ejaculação rápida, seja na dificuldade de ereção, e tratamos a pessoa que está do lado dela. Então, hoje a gente aborda muito mais o casal. Eu fico com essas questões e agradeço muito, mas muito mesmo, o convite, Sidney, de você e o convite da diretoria. Muito obrigado. Bom, Gerson, obrigado. Foi um passeio muito legal sobre esses últimos anos na história da sexualidade. Tem 2 perguntinhas, o Fácil. Aliás, a nossa plateia é uma plateia de notáveis também, tem vários amigos e várias pessoas muito importantes, mas o Fácil fez uma pergunta para o Pedro, se o uso de diosmina e flavonoides ajudariam a diminuir os desconfortos das varizes pélvicas. Fácil, a pergunta é muito boa, obrigado. A diosmina e a hesperidina, o uso dessas drogas para varizes de membros inferiores é controverso. Há estudos que mostram que ajudam alguma coisa, outros estudos que mostram que não adianta nada, a quem goste, a quem não goste. Nas varizes pélvicas, elas realmente não têm nenhuma eficácia comprovada. Já que você tocou no assunto, os ginecologistas, às vezes, usam, antes de qualquer tratamento cirúrgico, progesterona nessas pacientes. A progesterona não tem ação sobre a fisiopatologia das varizes,
mas parece que ela tem um efeito para descongestão e anti-inflamatório, descongestão na região pélvica. Isso também não é uma coisa que tenha evidência científica, mas os ginecologistas muitos deles têm experiências boas de sucesso com a progesterona, que também é uma tentativa válida antes de qualquer operação. É isso. Obrigado, Pedro. E tem também o Fácil, fez uma pergunta para o Gerson, ele também falou: Gerson, parabéns, que viaja em jato. Você acha que melhorando a sexualidade da parceira ajudaria a performance masculina? Com certeza, né, Fácil? As pessoas pensam que melhorando a performance feminina, você poderia assustar mais o parceiro e pioraria. É possível, sim, ele se sentir mais ameaçado, mas, em geral, ele tem uma melhora muito grande quando ela é mais ativa, e aí ele se sente mais renovado, com mais estímulo, ele tem mais resposta, mas, sem dúvida, não dá para trabalhar. Uma das grandes causas de disfunção sexual masculina é a disfunção da parceira, e grande causa da disfunção da parceira, da mulher, é, às vezes, a disfunção do parceiro. Agora, Cid, eu gostaria de perguntar ao Pedro, se pudesse, sobre até que ponto a mulher que chega perto do orgasmo, a pré-orgásmica, e ela pode desenvolver síndrome da congestão pélvica, varizes pélvicas. Aquela mulher que sempre excita muito, mas não atingindo o orgasmo, a volta do sangue, da vasocongestão, é muito lenta. Isso você vê na sua experiência? A gente não tem esse dado, né, Jefferson? Nós estamos estudando essa dispareunia com cuidado, é muito pouco estudada, a gente sabe que ela existe, todas as pacientes com síndrome de congestão pélvica têm essa dispareunia, se queixam muito, mas nós estamos desenvolvendo estudos ainda. A gente sabe que depende da posição ortostática, portanto, de manhã, aquelas que têm sexo de manhã, muitas vezes dizem que é melhor um pouco. Pode ser que, depende da posição também da mulher, quando ela vem por cima, por causa da pressão hidrostática, seja diferente de quando ela está em decúbito dorsal horizontal. Isso a gente está estudando, a gente não sabe ainda, e várias outras características, né? Mas o problema da demora mais ou menos, parece que não. As queixas delas costumam ser depois da relação, quando elas relaxam, começa a doer e fica doendo durante meia hora, 30, 45 minutos, uma hora depois da relação. Eu podia aproveitar um pouquinho só para dar uma coisa que o Sidney perguntou, se você permitir, Sidney. Eu não falei sobre a varicocele, o mecanismo é exatamente o mesmo, também tem a síndrome de Nutcracker, também tem a síndrome de May-Turner, o mecanismo é exatamente o mesmo. Como é uma situação de sexualidade, você me corrige então, por favor. Parece que a varicocele, embora possa ter alguma influência sobre a esterilidade, ela não tem muita influência sobre a sexualidade no homem, a não ser que ela seja enorme. Essa é a ideia que vocês têm também, urologistas, Sidney, Geraldo? A varicocele tem mais relação com a infertilidade, né? E hoje em dia se fala um pouco sobre produção de testosterona, mas ela é basicamente sobre a espermatogênese. Ela age mais na espermatogênese. Embora alguns homens tenham uma queixa de congestão, de peso parecido, não chega a ser muita dor, mas não é uma dor tão intensa, mas uma coisa parecida. Geraldo, o Berteiro fez duas perguntinhas, né? Primeiro, por que a incisão perineal? E se a dilatação já era exatamente como a gente faz hoje? O trabalho original do Carrion, do Small Carrion, era uma incisão perineal. E até se explicava por quê. Essa prótese de silicone, ela era uma prótese mais dura, né? Ela não tinha maleabilidade. Então, até 86, mais ou menos, nós fizemos todas as cirurgias por incisão perineal. Porque pela incisão perineal, nós fazíamos a incisão já muito próximo ali à crura, nós tínhamos uma porção final do corpo cavernoso de mais ou menos 2 a 3 centímetros, a gente fazia dilatação com as velas de Egger, como fazemos hoje normalmente, só que naquela época a gente dilatava realmente, destruindo praticamente todo o corpo cavernoso, e aí nós colocávamos a prótese na sua porção distal, que ocupava o pênis todo, e sobrava só um pequeno segmento de 2 a 3 centímetros, que facilmente a gente introduzia, então, dentro da porção terminal, ali da porção proximal do corpo cavernoso, junto à crura. Então, era fácil de colocar. Eu acredito que seria muito difícil se introduzir a prótese de Small Carrion por uma incisão peno-escrotal, como nós fazemos hoje,
porque hoje a gente tem a maleabilidade da prótese, né? A gente começa a colocar as próteses por incisão peno-escrotal já na época das próteses com haste metálica, né? Que as primeiras que eu comecei a utilizar eram as próteses do Hélio Marques, né? Que eram as próteses da Promini. Então, a partir daí, a gente começou a adotar a incisão peno-escrotal pelos trabalhos, mostrando que tinha menos risco. Mas todo aquele nosso... os primeiros 10 anos de utilização, nós sempre fizemos por via perineal. E, Gerson, o doutor Luiz Otávio Torres, que é um eterno desconhecido, ninguém conhece, nosso mineirinho, ele fala que do consultório do urologista raramente a parceira vem na consulta, e ele pergunta qual que é a importância da presença dela no consultório sexológico na evolução do tratamento do parceiro. E quando a gente trabalhava junto, sabe, Sidney, ela ia muito, sabe? Eu forçava que ela fosse, eu e Luiz Otávio, brincando com ele. Mas a presença da parceira, sem dúvida, ajuda demais, ajuda muito, mas porque ela é 90 e tantos %, ela é colaboradora. Ela vai ajudar, e hoje com a medicação usada diária, por exemplo, no caso da disfunção erétil, ou na ejaculação precoce, que você tem que trabalhar o vínculo, que muitas vezes está muito comprometido, e, infelizmente, o comprometimento do vínculo é maior na ejaculação precoce do parceiro do que na disfunção erétil, mas ela vindo, no caso da disfunção erétil, ela, inclusive, aceita a medicação com uma facilidade muito grande, inclusive compra para ele e fica atenta quando falta, porque ela diz para a gente que a vida sexual não está igual era antes, não. Está melhor do que era antes. Porque ele está mais carinhoso, ele está promovendo mais intimidade. E o grande motor da sexualidade feminina não é a testosterona, é a intimidade. Então, a presença da parceira ajuda e ajuda muito. Só que, às vezes, as pessoas têm dificuldades ou vão... porque demandaria mais tempo da consulta também. Isso é importante, né? Porque se você chama a parceira, você vai ter mais tempo na consulta. Eu ia terminar, mas como a professora Carmita Abdo, nossa presidente, fez uma pergunta, eu vou estender. Ela pede para você, Gerson, falar sobre o papel da testosterona na disfunção sexual feminina, né? E quando que essa febre começou? Inclusive, é uma febre mesmo. Não sei se foi você que colocou, a Carmita colocou febre. É uma febre mesmo, que ano passado, a ABENS, uma Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, ela fez uma campanha para a mulher dizendo o seguinte: testosterona em alta, saúde em baixa. Testosterona em alta, saúde em baixa. Porque as pessoas estão usando testosterona demais para tudo quanto é coisa. E para a sexualidade, só na disfunção de desejo, na pós-menopausa ou na perimenopausa, e tem que ser transdérmico. E curto tempo, porque não tem estudos de segurança a longo prazo. Mas, infelizmente, está se falando hoje muito em chip da beleza, dando voz grave irreversível, dando alopécia, que é irreversível, clitoromegalia, que é irreversível, infelizmente, implantes, infelizmente, está uma propagação imensa de testosterona. É uma febre mesmo que a gente tem que acabar. Eu acho que a gente podia ficar algumas horas aqui, a mais ainda, conversando sobre essas histórias. O Gerson falou da Ellen Kaplan, o Pedro deve lembrar, no Rio, no Sheraton, um dia antes do congresso, ela tomando caipirinha na piscina e ela desmaiou porque ela tomou só de 6 a 8 caipirinhas, ela achou que estava muito doce. So sweet, so sweet. E aí ela não conseguia levantar. A gente tem muitas histórias que a gente vai contando ao longo do tempo, né? Queria agradecer à diretoria da ABENS pela oportunidade, agradecer ao Geraldo, meu irmão Pedro, o Gerson, é um prazer sempre encontrar vocês e até os próximos webinars e, mais uma vez, parabéns pela recriação da ABENS. Grande abraço a todos, obrigado a todos que assistiram, uma plateia de notáveis. Grande abraço.